Fala Fiel, fala Loucos do Bando. Eu não sei se esse vídeo vai pro Loucos do Bando primeiro e depois pro Felipinho da Fiel, né? Porque a gente tá pensando em fazer uma live desse jogo amanhã, mas eu não sei se vai rolar. Mas enfim, tá pros dois aí. Caso o vídeo apareça nos dois canais, vocês já sabem o motivo. Mas a intenção é que esse vai pro Felipinho da Fiel, né? E tenha uma live sobre Bahia e Corinthians no Loucos do Bando. Mas pode ser que não aconteça. E aí vai servir pros dois. Enfim, rapaziada. Bahia 0, Corinthians também 0 na Fonte Nova, né? Lá na Bahia, o jogo do Campeonato Brasileiro, né? Tem algumas coisas a falar dessa partida, né? Eu acabei bem estressado o jogo, pra falar a verdade. Eu fui fazer outras coisas, dar uma relaxada, né? Porque senão eu ia perder um pouco o tom do que realmente foi o jogo, né? Aí depois eu esperei pra ter a coletiva do Luxemburgo pra entender algumas coisas que eu fiquei com dúvida, né? Coletiva bem bosta, aliás, né? Durou 6 minutos. Perguntas horríveis também dos caras que perguntam, né? Geralmente, dos repórteres, né? Geralmente, partidas fora de casa, as perguntas são ruins, né? Geralmente, os caras que estão cobrindo são do estado mesmo, né? Não são aqui de São Paulo. Então, são perguntas um pouco desleixadas, eu diria, né? Mesma coisa quando joga fora do país, né? Vocês viram contra o Universitário, eram perguntas mais dos gringos lá, né, pro Luxemburgo lá e pro Guedes, foi pro Guedes, né? Acho que foi pro Guedes. Enfim, aí foge um pouquinho do tom, né? Mas é o seguinte, rapaziada, quando saiu a escalação, que foi aí um 5-4-1, né? Cássio no gol, na ala direita o Fagner, né? Três zagueiros, né? Bruno Mendes, Gil, Murilo e na ala esquerda o Fábio Santos. E aí ele ficou meio campo cheio de meias, né? O Juliano, o Fausto meio que como se fosse volantes, né? O Rojas e o Renato como se fosse meias, né? E apenas o Yuri Alberto, né? Eu fiquei pensando, cara, o que o Luxemburgo quer, né, com essa escalação? Porque, embora tenha nomes de qualidade nesse meio campo, né? Como o Renato Augusto e o Rojas, quando você tem jogadores que criam, né? Jogadores que são o arco, você precisa das flechas, né? Eu senti falta de um Adson, de um Biro, né? Já que tava sem o Roger Guedes porque ele tava suspenso, né? Pra dar um pouco de aceleração para esse time do Corinthians, né? E aí no primeiro tempo não deu outro, né, cara? O Corinthians sofreu com a saída de bola, aquela saidinha que o Wanderlei começou a fazer desde do jogo contra o Santos, né? Que teve aquela parada de 10 dias. O Corinthians continua fazendo, não serve pra basicamente porra nenhuma, né? Essa saidinha, só dá a chance pro time avançar a marcação e tomar nossa bola e quase finalizar, que o time do Bahia também é fraco, né, cara? Mas eles roubaram várias bolas do Corinthians e só deu Bahia o primeiro tempo todo. Eles foram chegando a maior parte do tempo assim. O Corinthians também não tinha retenção de posse de bola, mesmo jogando com Renato Augusto e Rojas, né? Porque, como eu disse, eles pegavam a bola, não tinha opção de passe para alguém receber, porque eles vão tocar a bola um pro outro, basicamente, né? Será que a intenção de jogo era ser na aproximação? Não sei. Porque o Corinthians não conseguia ter a posse de bola, né? O Bahia teve uns 60 e poucos por cento, né? O Bahia finalizou algumas bolas perigosas, né? Todas para fora, o Cássio mal trabalhou, mas foram bolas que passou perto, cara. Teve um chute do Cauli que passou bem pertinho, teve uma enfiada de bola pelo meio da zaga do Corinthians, né, que o Tassiano finalizou para fora. As demais passaram um pouquinho longe, mas essas foram muito perigosas, né, cara? Enfim, não entendi o que o Luxemburgo tentou fazer com esse 5-4-1, né? Aí ele falou na coletiva, né, isso já avançando no tempo, né, eu vou explicando o jogo barra coletiva, né, das explicações do Vanderlei, né? Ele falou que foi bem por cima, assim, a pergunta foi meio ruim, ele passou por cima também na resposta. Mas basicamente o que eu consegui entender ali foi que ele quis deixar um time mais pesado no primeiro tempo. Não entendi o motivo disso, né? Pra cansar o Bahia e no segundo tempo usar as peças mais ágeis. Tá, beleza. Então acho que o ideal seria você usar, sei lá, poupa então o Rojas ou o Renato, né? No início do jogo. Usa só um deles, né? Porque eles são os nossos únicos meias armadores, né? Porque eu não considero o Juliano nosso meia armador, né? E aí pra segunda etapa você bota o outro cara e bota outro ponta, né? Pra você deixar o time fresco ainda, né? Mas não, teoricamente ele deixou um time inteligente, pouco intenso no primeiro tempo e um time burro e rápido no segundo. Eu entendi meio que isso, tá ligado? Você vem no jogo. Mas assim, o Corinthians fez um péssimo no primeiro tempo. Eu não gostei de basicamente ninguém, cara. E outra coisa, mano. Ai, cara, o Moscardo tá machucado, né? Ele é nosso titular como primeiro volante, né?
Eu fiz um vídeo lá no Loucos do Bando, quem quiser ver aí, foi ontem ainda, né? Na verdade agora já é domingo, né? Eu tô gravando aqui na madrugada de sábado pra domingo, mas o jogo foi no sábado, né? Então eu gravei na sexta no Loucos do Bando falando sobre as ausências de Guedes e do Moscardo, né? O Guedes volta contra o São Paulo, mas o Moscardo não, né? O Moscardo operou lá apendicite, né? E vai ficar fora os 2 jogos. Cara, a gente tem um baita de um problema nessa primeira volância, cara. Eu já falei várias vezes aqui nos pós-jogos, também nos vídeos do Loucos do Bando, né? Que o Corinthians ele tem um problema ali no funil ali, né? Que é entre o... Cara, o primeiro volante em si, o primeiro e o segundo volante ali, a intersecção entre os volantes e a zaga. O Corinthians tem um problema crônico ali, já não é de agora. Vira e mexe, o Corinthians troca seus volantes, mesmo dentro do elenco, contrata novos e tal, ainda não acertou as peças. O Corinthians tem se confundido muito, né, com primeiro e segundo volante, as posições ali, né? Às vezes traz jogador A para fazer a posição de primeiro volante, o cara é de saída. Enfim, o Corinthians não tem acertado ali, né? E hoje o Luxemburgo usou o Juliano ali de primeiro homem praticamente, né? Deixou até o Fausto para saída. E cara, se for jogar assim contra o São Paulo, vai tomar no cu, mano, porque o São Paulo do Dorival Júnior joga de aproximação, porque eles também não têm pontas de qualidade, né? E jogam pelo meio. Se o Corinthians jogar com o Juliano ali, a gente tá ferrado. A gente vai se fuder muito contra o São Paulo, cara. Eu tô até falando. Tomara que o Luxemburgo tenha colocado a mão na consciência ali e use, sei lá, o Rony. O próprio Maicon, cara, que tem um pouco mais de caguete na marcação. Porque o Juliano não dá, mano. Não dá. Com o jogo pouco competitivo, né? Que você tem pouca dificuldade na defesa, como foi contra o Universitário, beleza. Mas jogo sério aí contra o Bahia já não dá, pô. Não tem como ali. Cara, o que entrou de bola ali pelo meio ali, mano, é brincadeira. Aí depois, mano, o pessoal vai criticar a zaga do Corinthians, né? Pô, de novo, isso é outro assunto também que eu sempre falo aqui nos vídeos, cara. Se você for analisar os gols que o Corinthians toma, dificilmente, cara, a culpa é do Gil em si. Teve o lance do América lá que eu acho que ele vacilou, tá ligado? Mas o time todo vacilou, né? Mas usualmente o Corinthians tem um problema no meio campo. As bolas chegam na zaga ali, de repente você tá vendo o Gil, o Bruno Mendes dando um combate no meio campo, porque a dupla de volantes é frouxa, tá ligado? É vagabunda, omissa, né? Enfim, isso me incomoda muito, cara. Isso me incomoda muito, porque assim... Ah, mas Felipe, são jogadores que têm uma saída de bola qualificada. Tá, mas o Corinthians não fica com a bola. Que nem foi o primeiro tempo de hoje. Então não faz o menor sentido, sabe? Melhor botar dois brutamontes ali na frente da zaga, que vai ser de melhor uso do que você colocar caras que sabem jogar, né? Mas não exercem a função como, por exemplo, o Juliano, né? Que, aliás, não exerce nenhuma função bem no time, né? De meia não joga, de segundo volante não joga bem, de primeiro também não, de terceiro homem de meio campo também não, de meia direita não funciona também. Não sei por causa do Juliano, pouco intenso, participa pouco do jogo, sei lá. Não gosto do Juliano em nenhum lugar, eu peguei birra dele, né? Enfim, eu acho que o que mais me irritou foi aquele podcast lá. Enfim, mas é que já vou entrar muito adentro aqui nesse tema, né? Mas assim, o Luxemburgo tem um baita de um problema, cara, pra escalar o time contra o São Paulo, aí, que vai ser um puta clássico decisivo, né? E no final do vídeo eu vou até falar um pouquinho sobre isso, né? Tava até pensando em fazer um vídeo, né? Na verdade, eu ia fazer um vídeo depois sobre o que eu tenho pra falar sobre essa questão do primeiro volante, né? Mas enfim, o Corinthians é muito mal no primeiro tempo, tá? O que teve ali uma chancezinha ou outra foi o Rojas. Mas o que aconteceu? O Luxemburgo fez tipo um quadrado no meio campo, né? Depois da linha de 5, onde ficava o Juliano um pouco mais recuado, o Fausto um pouquinho mais pela direita, o Rojas pela esquerda, o Renato um pouquinho centralizado. Já não gostei daí. Pelo menos devia trocar o Renato de lado com o Rojas para eles renderem mais. Enfim, não funcionou nada no primeiro tempo. Primeiro tempo terrível, né? E aí pro segundo tempo o Luxemburgo conserta a cagada que ele fez, né? Que tava na cara que é da merda, né? Aí ele tirou o Fagner, ele colocou o Juan, e ele tirou o Juliano e colocou o Adson, né? Aí ele voltou pro 4-3-3 clássico, né? Meteu o Bruno Mendes de lateral direito, Gil, Murilo, Fábio Santos, né? Fausto e Juan, Fausto de primeiro, Juan de saída. Um pouquinho mais à frente o Renato, um pouquinho pela esquerda. Entrou o Adson aqui pelo lado esquerdo, deixou o Rojas de meia direita e o Yuri Alberto no comando do ataque. O Corinthians melhorou, não melhorou muito, mas melhorou. Virou alguma coisa pelo menos, né? Porque antes era um monte de nada, né? Enfim. E o Corinthians teve um pouco mais de posse de bola nesse segundo tempo, pressionou mais, né? Teve mais a bola em si, né? Mas pouco criativo o Corinthians, né? O Corinthians até teve uns contra-ataques, algumas vezes o Bahia subia, né?
O Corinthians até teve alguns contra-ataques com o próprio Adson, mas sempre tomando decisão errada ali na frente, né? Não conseguiu efetivamente criar nenhuma chance boa de gol, né? Como é que pode dizer? Você vê que tem a jogada, você vê que ela pode sair alguma coisa, que é uma chance promissora, né? Só que acaba não acontecendo um monte de nada, tipo, não vai pros melhores momentos. Mas foi uma grande chance que poderia ter acontecido, tá ligado? Foi isso que aconteceu. O goleiro do Bahia mal trabalhou, saiu socando a bola, no máximo, não teve quase nada, né? Enfim. Ah, eu esqueci de citar também no primeiro tempo, teve um pênalti pro Bahia, né? Que pegou aqui, ó, no Bruno Mendes. Depois apareceu um cara falando que tava roubando, né? Aquele velho papinho, né? A pessoa vem já com uma, uma predileção, né? Enfim, pré-julga ali, né? O Corinthians que vai roubar o jogo, né? Ou vai ser beneficiado. Só que, pô, ainda bem que tinha o VAR, né? Pegou aqui, não pegou no braço, né? E aí focou no torcedor falando que foi roubado e tal, né? Aqueles velhos. De novo, né? O Corinthians tem que lidar com isso desde do que o Milton Neves falou, né? Do bagulho do apito amigo, né, cara? Mas voltando pro segundo tempo, né? Aí depois o Luxemburgo mexeu mais duas vezes, né? Saiu o Rojas machucado, desfalque importante aí pro jogo, né? Foi uma entrada, um lance idiota, cara. Ele vai jogando, fazendo uma jogada pela direita, vai arrumando até a grande área, né? Aí o cara do Bahia corta a bola na bola, né? Um lance normal, vai pra escanteio. A jogada segue, né? O carrinho segue, ele dá uma torcida no pé do Rojas, né? Segundo o Corinthians pós-jogo, ele falou que foi um trauma com uma entorse. Tomara que não seja nada grave, ele pode jogar contra o São Paulo, né? Talvez isso tenha ficado um pouquinho inchado, né? Mas usa um gelo ali, pode resolver pra ele estar 100% contra o São Paulo, né? Enfim, saiu ele, entrou o Biro, foi a terceira substituição. E aí depois quem que entrou, cara? Depois entrou o Maicon no lugar do Renato, também cansado, né? Enfim, o Corinthians ficou zero criativo depois daí, não teve mais porra nenhuma, não aconteceu mais nada no jogo. A partir dos 30, o Corinthians deu a bola pro Bahia, e o Bahia também não conseguia fazer muita coisa, né? Depois o Luxemburgo troca o Fábio Santos pelo Caetano, né? O que eu achei meio idiota, né? Porque assim, o Corinthians ele tava com o Fagner pelo lado direito no primeiro tempo, né? Que teoricamente seria a nossa única saída de escape, o que não foi aproveitado. Aí no segundo tempo você volta num 4-3-3, deixa o Rojas sem parceiro pelo lado direito, né? Que poderia ser o Fagner, não o Bruno Mendes. Não pelo Bruno Mendes ser ruim, tá? Não é isso. É pela questão do jogo, né? Pra ele ter uma parceria ali. Mas enfim, você ficou com Bruno Mendes e Fábio Santos. Depois você pega e troca o Fábio pelo Caetano, né? Vê o Murilo como lateral esquerdo, o Caetano vai pra zaga. Não sei, achei que o Luxemburgo foi mal em todas as escolhas dele no jogo, né? Desde a escalação quanto às ideias que ele teve no meio do jogo. O máximo que ele fez foi consertar um pouco cagada, tá ligado? Do primeiro pro segundo tempo. Achei que ele foi mal demais, o Luxemburgo, nessa partida, mano. Eu achei, né? No finalzinho do jogo ainda teve a melhor jogada do jogo, né? O Bahia faz uma jogada pela direita, faz um cruzamento, acho que com o Gilberto, não lembro qual jogador que foi. E aí o cara do Bahia, acho que foi o Tassiano, recebe a bola, passou por todo mundo, ele recebeu a bola ali quase na pequena área, cava por cima do Cássio, mas aí o Fausto tira em cima da linha, né? Essa foi, sem sombra de dúvidas, a melhor jogada do jogo, né? Que foi um jogo ruim, tecnicamente, também falando, né? E também teve um lance após esse, né? Que o Adson tomou um carrinho por trás, cara. Não foi expulso o maluco do Bahia, né? Tomou só cartão amarelo lá pra vermelho, pô. O Ademir lá. Ele só matou o contra-ataque e deu um carrinho brutal no Adson, mano. Enfim. Achei que o juiz errou também nessa. O juiz que picotou muito o jogo, tá? Teve muitas faltas no jogo. Ele parecia que tava com medo de deixar o jogo seguir e acontecer gol, sabe? Tava fazendo de tudo pra não ter gol nunca, né? Pra nenhum dos lados, né? Qualquer trombada era falta, né? Enfim. Rapaziada, foi basicamente isso. Um jogo ruim, né? Do Corinthians em si. Eu achei que passou muito pela mão do Luxemburgo, né? Uma coisa que o Luxemburgo fala que é verdade, isso aí eu tenho que concordar com ele, cara. Ele é um cara que ele tenta bastante, tá? Ele faz variação no jogo, vai pra 3 zagueiro, pra 4-4-2. Parece esses técnicos gringos que chegam no Brasil, mano. Isso ele faz. Mas enfim, as explicações dele na coletiva às vezes deixam um pouco a desejar, né? Porque eu juro que eu tento dar um voto de confiança nos técnicos, tá ligado? Eu tento ver a entrevista, tento entender o que o cara tentou fazer. Às vezes ele tentou fazer uma parada lá que eu não parei pra pensar, né, mano? Que nessa parada aí que ele falou que iria cansar o time do Bahia, né? Eu só achei uma puta ideia de merda, né? Mas deu pra entender o que ele quis fazer. Mas foi mal, né? Na ideia dele. Acho que a ideia dele já era errada já, né? Mas enfim. Eu acho que agora a preocupação é pegar... Deixa eu falar antes dos jogadores individualmente, né? Cássio.
Cássio foi bem, tá? No que lhe coube, ele pegou as bolas tranquilas, teve mais finalizações do Bahia no segundo tempo, mas todas elas com tranquilidade, exceto aquela que cavaram em cima dele. Mas o Cássio foi seguro, de boa, fez lançamentos, né? O Cássio foi bem. O Fagner. O Fagner não apareceu muito no primeiro tempo. O Corinthians em si foi mal no primeiro tempo, né? Ele saiu também no intervalo. Uma partida ruim do Fagner. O Bruno Mendes, como sempre, né, bem confiável, joga bem na defesa, joga sério, joga firme, né? Ele, o Gil e o Murilo tiveram muito mais trabalho do que o normal, porque a zaga estava muito exposta, né? A dupla de volantes do Corinthians é inexistente, principalmente defensivamente, né? O Gil foi bem também. Teve uma jogada ali que falhou ele e o Murilo num chute cruzado no primeiro tempo, mas em si a zaga foi bem do Corinthians, né? O Murilo também. O Fábio Santos foi mal no apoio, como sempre, né? Por isso que eu achei que deveria ter jogado o Matheus Bidu nessa proposta do Luxemburgo de alas, porque assim, se você vai jogar com 3 zagueiros, eu acho que é obrigatório que você jogue pelo menos com 2 laterais que subam, né? Mais do que fiquem, né? E esse jogar com o Fábio Santos de ala esquerda não faz o menor sentido, né? Não gosto dessa ideia, acho uma péssima ideia sempre, né? Enfim, o Fábio foi mal no apoio como sempre, né, cara? Lá atrás tava bem protegido, ajudou, até que foi bem a defesa, né? Mas deixa muito a desejar, né? É uma questão característica do Fábio Santos, né? Ele não vai bem na frente, assim, tipo, nem um pouco bem, nunca foi bem, né? O Fausto, quando ele foi para primeiro volante, ele melhorou um pouco. É uma questão que ele já pediu em entrevista, já que ele é primeiro volante, né? Isso no segundo tempo, mas no primeiro tempo tava mal também, assim como todo o meio-campo do Corinthians, né? Quem mais? Juliano, mal pra caramba, né? Não constrói porra nenhuma, não marca caralho nenhum, sabe? Ai, cara. Só espero que ele não jogue contra o São Paulo, só isso que eu espero, mano. Renato Augusto. Foi mal também, pouco produtivo, não conseguiu acertar quase nada também, ficou encaixotado na marcação a maior parte do tempo. É bem verdade também que enquanto ele esteve 100% fisicamente, não tinha ninguém para quem ele lançar, pegar uma bola isolado. Não foi uma partida boa do Renato. O Rojas talvez tenha sido o cara mais consciente da equipe do Corinthians, tá? Tentou fazer umas jogadinhas no primeiro tempo, você vê ali que ele estava tentando fazer as jogadas. Mas como eu disse, mesmo pro lado do Renato, né? Tinha pouca gente para ele enfiar a bola, né? Só tinha o Yuri de opção e, pô, o único atacante tá marcado, né, cara? No segundo tempo, quando parecia que ele ia deslanchar, que estava na posição mais legal ali de meia direita, ele se machucou, né? A gente só espera que fique tudo bem com ele. E o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto, pô, teve uma enfiada de bola que ele recebeu do Renato, né? Ele finalizou, mas ele não foi tão mal assim no jogo. Não teve nenhuma chance clara para ele finalizar, né? Foi uma das partidas menos ruins do Yuri mesmo, tá? Não foi tão mal assim, não. O que ele coube, ele fez certinho. Tocou de primeira, deu passo para trás ali para fazer as tabelinhas ali, para dar continuidade da jogada. O Yuri não fudeu com nada hoje, não. Os caras que entraram. O Juan Oliveira. Ele entrou melhor, né, do que no lugar do Fagner. Ele cumpriu bem a posição dele, né? Eu esperava que o Corinthians fosse criar mais chances no segundo tempo, né? Mas acabou que nem tanto, né? Ele ajudou bem ele na marcação até, né? O Juan que é muito mais ligado nisso do que o Juliano, por exemplo, né? Juan... Quem mais entrou? O Adson. Cara, o Adson teve as melhores chances do segundo tempo, tá? Pra ele fazer as jogadas corretas nos contra-ataques, mas não acertou, mano. Não acertou. Vacilou nas tomadas de decisão o Adson. Cara, poderia ter ido muito melhor do que ele foi. Pelas tomadas de decisão dele, acabou sendo uma partida ruim do Adson, né? Quem mais que entrou? Aí depois entrou o Biro. O Biro pouco ajudou, né? Não teve muita parceria do lado direito. O jogo ficou mais focado aqui pela esquerda, né? Com o Adson, com o Renato, com o Fábio, né? Enquanto o Renato estava em campo. Depois entrou o Michael. Não me lembro do Michael ter pegado na bola. Acho que não fez porra nenhuma no jogo o Michael, mas é uma partida omissa dele, né? Foi razoável contra o Universitário, mas voltou a fazer uma partida ruim. É claro que ele entrou no lugar do Renato, né? Então a responsa é grande, mas não deixa de ter sido uma partida ruim do Michael, né? Assim como o meio-campo da parte ofensiva do Corinthians pouco produtiva. Depois ele também entrou um Caetano. O Caetano não tem muito a falar, não. Não comprometeu nada, foi bem ali no que lhe coube, né? Empurrou o Murilo para lateral esquerda. Enfim, eu achei que esse resultado 0x0 ficou muito na conta do Luxemburgo, né? Que ele disse que agora estamos 5 jogos sem perder. É verdade, cara. É verdade isso. O Corinthians, né, tá numa sequência boa, agora tem um clássico contra o São Paulo. Mas você tem que analisar várias coisas, né, cara? A ideia, que nem eu falei, eu tive o cuidado de ver a ideia dele pro jogo, né? Que eu não gostei. Queria realmente entender o que ele tentou pensar ali. Não era pra não esticar a corda, era sim pra esticar a corda. A gente tá muito mal no Campeonato Brasileiro, tinha que ir com força total para esse jogo. Só que de acordo com a ideia que ele teve de jogo, acho que ele poderia ter tomado outras decisões, né? Entendendo o que ele quis fazer, né? Eu achei um pouco idiota as decisões do Luxemburgo, né?
Enfim, agora esperar a questão do Rojas. Tem a questão também do primeiro volante, né, do Corinthians. O Luxemburgo acho que tem que acordar. Juliano não dá, não é uma opção de primeiro volante. Esquece isso aí. Foi válida a tentativa, mas não é competitivo isso aí não, cara. Enfim, o Renato Augusto não foi bem, mas o Corinthians em si também não foi bem, né? Como eu disse, teve outros problemas sem ser a questão individual dos jogadores, né? Eu acho que foi mais tático o problema hoje, né? Mas, de fato, né? O Corinthians ganhou mais um ponto. Ele falou a quantidade de jogos que tava tomando um gol fora de casa. Esse foi um jogo que não tomou gol fora de casa, né? Na sequência. São 2 jogos seguidos, né? Contra o Galo e agora contra o Bahia. Mas não deixa de ter sido uma partida fraca do Corinthians, viu? O Corinthians aí segue a 4 pontos da zona de rebaixamento. O Goiás joga ainda amanhã, hoje, né? Que já é domingo, contra o Cruzeiro, né? Esperamos que não vença, a gente fique mais tranquilo. Mas é uma posição super incômoda, né? O São Paulo, só para falar sobre, perdeu fora de casa, eu vi que tava com o time misto também. Assim como o Corinthians, o São Paulo também não tem um grande elenco, tá? Você consegue fazer um 11 inicial ali mais ou menos. Eu acho até o 11 inicial com todo mundo do Corinthians melhor do que o do São Paulo, né? Mas, enfim, também não tem um puto elenco o São Paulo, né? O Corinthians mesmo hoje, eu vi que tinha Carlos Miguel e Maicon de experiente, o resto era tudo moleque, mano. Caetano, Biro, Adson, Felipe. O Adson já não é moleque, né? Mas eu digo assim, todo mundo oriundo da base, Wesley, né? Você tinha poucas peças ali, sem não dizer nenhuma, né, que podia mudar o jogo. Talvez o Adson e o Biro eram os mais, e o Wesley, né? Eram os mais plausíveis, mas de resto ali, cara, nossa, só moleque, né? Pouca opção no banco, né? O Corinthians tem um elenco muito fraco, né? Assim como o do São Paulo. Mas é isso, fiel. Se possível, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!